Olá, estudante da segunda série do novo ensino médio, professores que estão aí também nos acompanhando aqui ao vivo para mais uma aula do nosso componente dos jogos de tabuleiro ao RPG. Essa é a primeira aula do desenvolvimento. Vamos aos jogos, aula 1, aula muito esperada. E como a gente vai falar de jogo, nós vamos jogar, e eu combinei isso com você, estudante, semana passada, porque eu trouxe um convidado, ele é professor aqui do Centro de Mídia, do Centro de Mídias. Ele hoje está com outro aprofundamento, que é o Se Liga na Mídia, do qual eu também faço parte. Então eu trouxe o professor Jocélio para que ele conheça o nosso Start. Vamos jogar, né, pro Start, já me lembra lá. Jogar, vamos iniciar aí esses jogos de tabuleiro, como é que funciona. Exato. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Então olha só o meu convite para ele. Professor Jocélio, você poderia, né, ir comigo em uma aula? Nós vamos jogar. Aí ele falou, eu vou. Com certeza, jogar é divertido e gostoso, né? A gente começa a trabalhar o nosso raciocínio e com uma companhia maravilhosa como a de vocês e da Promar, ó. Ah, então nós estamos aqui, porque assim, semana passada eu combinei com eles. É jogo na escola e jogo aqui no Centro de Mídia, Centro de Mídias. E muito legal é que acompanhando a minha rede social, eu vi escolas, professor, que já estão aí no desenvolvimento e que mandaram fotos já trabalhando, porque é um festival de jogos de tabuleiro. Nossa, gostei, hein? Gostou? Já imagina a escola, toda a unidade escolar lá, todo mundo jogando, interagindo, fazendo um campeonato, olha. Muito legal. Muito legal. Então vamos lá, continuando aí comigo no slide de apresentação, então esse nosso aprofundamento é o Start, a hora do desafio. Eu sou a professora Mara Valéria, que vocês já conhecem. A nossa unidade curricular, a trabalhada nesse semestre é como se tornar um resolvedor de problemas, e nós falamos aí que essa questão dos problemas a gente vai ver na resolução mesmo, né? Na hora de resolver um jogo, de raciocinar esse jogo, na hora de resolver problemas também que são voltados aí à organização das nossas aulas. Então essa é a nossa unidade curricular e o nosso componente que é o 4 dos jogos de tabuleiro ao RPG. Então nós teremos aí 4 aulas de desenvolvimento com jogos de tabuleiro. Eu vou jogar aqui e vocês vão jogar aí. Claro que nós temos aí 20 minutos de aula, que nós vamos fazer os jogos, depois nós vamos parar para a interação, que eu quero que você entre e converse, mostre como está sendo essa atividade aí na sua escola. Professor Jocélio, assim como todos os professores, a gente sempre passa a habilidade que foi aquela que nos deu, que nos norteou para trazermos aqui as atividades propostas. Então aí eu tenho EM13, LGG 104. Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos para compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar muito a oralidade de regras dos jogos também, tá? Porque hoje é a vez do nosso aluno protagonista passar a ensinar os colegas a como jogar o seu próprio jogo. E exercitar aí a comunicação interpessoal, Exato. Né? A gente se comunicando, passando as informações com o outro. Isso é muito importante. Legal, né? Muito importante também. Então vamos lá. Nós temos a EMFLGG04, que aí a gente vai reconhecer produtos ou processos criativos por meios da fruição, que é o jogo, que são as vivências exatamente do que estamos fazendo, tá? Então os professores podem dar o print aí para seguirmos. Eixos estruturantes e objetivos. O nosso investigação científica, isso nós não podemos mudar, assim como as habilidades, né? E as competências trabalhadas. Mas os objetivos da nossa aula: ampliar o repertório de experiências sobre as vivências diversificadas nos jogos de tabuleiro, propor análise e observação dos desafios propostos durante as atividades, buscar definições
definições desses problemas para as superações dos desafios. Professor Jocélio, agora vamos adentrar aí nesse mundo dos jogos, mas eu vou fazer a minha descrição audiovisual, dizendo também que nesse momento nós estamos com o intérprete de Libras, o Sidney. Então eu sou a professora Mara, tenho estatura mediana, o meu cabelo ele está loiro e comprido, está solto hoje, eu estou com uma blusa que ela é bege, estou com uma correntinha dourada, de óculos, calça jeans e tênis branco. Professor, pode fazer aí pra gente a sua audiodescrição? Claro, eu sou o professor Jocélio, tenho também uma estatura mediana, estou com uma camisa azul com pintinhas, bolinhas brancas, bem básica, e óculos e uma corrente dourada. É isso aí, então isso é muito importante, né? E porque nós estamos nós dois e o Sidney, daqui a pouco entra um outro intérprete de Libras, aí a gente fala sobre ele também. Tá certo. Então vamos lá. Bem, vivenciando jogos de tabuleiro, é essa atividade que vocês farão aí na escola. Em grupos de até 5 integrantes, os jogos deverão ser apresentados e a dinâmica e as regras de cada um deles explicadas. Caso os jogos não tenham sido finalizados, poderão ser retomados na aula seguinte. Se finalizados, experimentar os outros com o objetivo de ampliar o repertório de suas experiências com vivências diversificadas. Os grupos podem trocar os jogos e até mesmo os integrantes para diversificar ainda mais essas vivências. Então, nós já explicamos, professor Jocélio, nas últimas aulas, essa dinâmica deles. Eles organizaram uma lista com os jogos, organizaram os grupos para saber quem traria o quê, que jogos nós teríamos. E aí, vocês vão... Deixa eu passar aqui, ó. Vocês em grupos... vão se dividir agora aí, tá certo? Vão colocar à mesa os jogos que foram marcados para serem trazidos hoje, porque até isso eles tinham que se organizar, porque nós temos 4 dias para essas atividades. Mas vai chegar uma hora que talvez aquele grupo, por exemplo, que vocês estão vendo aí, o 3, trouxe 3 tipos de jogos. Pode ser que eles acabem esgotando as possibilidades de jogar aí na próxima aula, por exemplo. Então eles vão poder trocar os jogos com o grupo 4, jogos com o grupo 5, jogos com o grupo 1 e com o grupo 2. Só peço para que vocês atentem-se aí à questão da pandemia, organizem-se, sempre mantenham aí os protocolos, né? E a gente fazendo essa troca dos jogos, tomando cuidado, sempre passando o álcool, usando a máscara, e aí tudo vai correr muito bem nesse momento. É legal, né, esse circuito, porque a gente tem a possibilidade de experimentar vários jogos, né, que tem dinâmicas diferenciadas, e é legal que você se coloque no local de protagonista para que você possa vivenciar todos eles, até aqueles que você talvez já conheça, não goste tanto, mas traga esse momento de reviver essas possibilidades, né? Então assim, professora, mas tem jogo que é muito antigo, então nós conversamos aqui nas aulas anteriores dos jogos mais clássicos aos contemporâneos. Falamos de toda a trajetória histórica dos jogos de tabuleiro. Então não foi simples assim, hoje vamos jogar, não. Tem toda uma contextualização aí, professor Jocélio. Então legal. É isso. Nós vamos iniciar com esse da imagem. Professor Jocélio, você consegue identificar esse jogo? Olha, eu conheço. Você conhece? Será que é o jogo da velha? É o jogo da velha, é isso mesmo. E aí, assim, né? Opa, eu acho que eu voltei aqui, né? Vamos acompanhar comigo no slide, é o jogo da velha. Então, como definição desse jogo? Por quê? Lá na escola, os estudantes vão fazer isso. Eles vão trazer as regras para os colegas. Não é o professor que vai chegar lá e vai fazer isso. Então, eu tô dando um exemplo aqui, ó. O jogo da velha é um jogo de regras extremamente simples, que não traz grandes dificuldades para seus jogadores e é facilmente aprendido. Ele é dinâmico, né? Ele é dinâmico e é rápido, né? Muito. É um jogo muito rápido. A origem, ela é desconhecida, com indicações de que pode ter começado no Antigo Egito, onde foram encontrados tabuleiros esculpidos na rocha, que teriam mais de 3.500 anos. Gente, por isso que é o jogo da velha, porque é muito antigo, né, velhinho? Mas ainda assim, quando você vai para a investigação dos jogos, eram jogos jogados por senhoras mesmo.
Olha! em determinada época. Então também foi conhecido com esse nome por causa disso. Então tem ali onde foi feito, nessa descoberta desses jogos que apareceram, mas eram muito jogados por senhoras, né? Que até recebiam a denominação, pessoas mais velhas. Por isso que ficou o jogo da velha. Olha só que coisa, né? Foi jogado assim pelas pessoas mais velhas. Mas a gente, eu não sei, eu acho que você também, Promara, a gente teve contato na infância. Na infância. Olha como se modificam os valores, né? Os jogos, eles geralmente passam de geração para geração. E esses clássicos, que são 2 que nós faremos hoje aqui, têm essas características, né? Os pais que ensinaram os filhos, e olha, vou mostrar aqui para vocês. Pode ser feito em tabuleiro, porque nós estamos tratando de jogos de tabuleiro, papel, chão e outros. Se eu tiver um giz, uma pedra ali de barro, alguma coisa, eu risco no chão. Exatamente assim como a gente faz na escola. Ó, professor Jocelyn, vamos acompanhar aqui comigo. Será que vai dar? Olha só. Eu tenho aqui, eu faço um hashtag. Um hashtag, ó. Ó. Eu faço um hashtag simples no papel, tá vendo? Aqui do ladinho. Hein? Ó. E a gente vai jogar aqui, ó, professor. Aqui, dentro desses espaços. Então, assim, com papel eu consigo jogar o jogo da velha. Tranquilo. Qualquer pedaço de folha. Para os nossos estudantes, o que eu trouxe? Opa, vamos lá. Tcham, tchararam, tcham, tcham. Eu trouxe aqui um jogo da velha feito de um papelão verde que eu tinha aqui, um papel cartão verde. Nossa, muito bonito. Coloquei ficou, com viu, Durex colorido, que na verdade esse não é o colorido, é o branco, né? Ó. Mas deu um contraste, ficou ali minimalista, ficou legal. E nós legal. precisamos de X. E nós precisamos de bolinhas. Que aí eu trouxe isso aqui, pecinhas de um outro jogo. Por quê? Eu falei pra eles, se eles não tiverem, não é pra comprar nada. Era pra eles criarem aí o material. Sabe o que eu fico imaginando? Uma dinâmica assim, de um festival, né? Um campeonato. E os estudantes realmente pensando, calculando em cada jogada. Porque o jogo da velha, como ele é dinâmico, a gente vai bem rapidinho, né? Ele é rápido. Mas é legal que a gente comece a pensar antes de fazer a nossa jogada. Porque ele é rápido, ele é um jogo simples, mas ele é um jogo que você precisa de uma estratégia. Você precisa fazer 3 linhas primeiro, ou pode ser aqui, ó, na vertical, ou 3 na horizontal, ou na diagonal. Então, eu tenho que colocar 3 peças iguais, por exemplo, assim. Ou assim. Ou assim. Aquele que conseguir marcar as 3 peças, tanto na horizontal quanto na vertical ou na diagonal, primeiro ganha. Mas eu não estou jogando sozinha, eu estou jogando com um oponente, que é o meu colega, o professor José. Ele vai tentar me barrar, fazer com que eu não consiga alcançar essas 3 casas, assim como eu vou fazer isso com você. Tá certo. Você fica com um X aí e eu fico com esse? Então vamos lá, olha aqui. Conseguir o jogo, né? Com 3 círculos e 3x. Geralmente nós fazemos isso, até mesmo quando a gente faz no papel com a caneta. E eu impedir o objetivo, impedir o adversário de ganhar a próxima jogada. Então é isso aí. Ele coloca, eu barro. Ele coloca, eu barro. Ou vice-versa. E existe também um jogo da velha que é triangular. E esse eu vou deixar pra eles e você pesquisar. Bem bacana. Conheço, é um outro tabuleiro. Olha. Muito legal, né? E como eu fui atrás de pesquisa, existem 126 possibilidades de movimentar aqui, você acredita? 126? Eu não fiz, né? Mas vamos lá. Vamos jogar uma vez, então, aqui o jogo da velha? Porque eu vou querer apresentar também um outro jogo. Tá bom. Que é clássico. Tá bom, gente? Então vamos lá. Convidado começa, por favor. Muito bem, muito obrigada. Então eu vou começar pelo centro. Pronto. Ele já quer o centro. Claro, ali, ó, porque fica mais fácil as estratégias. Você acha que estrategicamente é a melhor forma? Eu acho que sim, né? Porque eu tenho mais possibilidade de conexões, né? Direita, esquerda, horizontal, nisso vertical. Ele tá certo. Porque eu, por exemplo, não consigo mais nada na diagonal.
Não é? Mas eu vou no canto. Então vamos lá. Sua vez, meu colega. Se a intenção é dificultar para pro Claro, então claro. vou colocar aqui do ladinho. Então olha só. Se eu bobear, ele marca aqui, hein, gente? Então, ó, não deu dessa vez, Jocélio. Poxa vida, a Promara tá muito esperta. Eu tentei. Vamos ver se eu consigo agora. Então eu vou tentar impedir aqui também. Vamos lá. Pronto. Ele já tá achando que vai fazer aqui, ó, na vertical. E aí eu venho e pá. Poxa vida, viu? Olha só. Olha, não tá bom pra mim nem pra você. Eu pensei que se eu colocasse aqui no centro seria mais fácil. E agora eu não sei. Eu acho que eu tenho uma possibilidade. Vamos pensar, vamos pensar. Aqui. Você tem a possibilidade, se eu deixar o coleguinha ganhar, sabe aquela coisa de café com leite, e colocar o meu aqui, mas eu não vou. Promara, muito bem. Olha só, convidado ganha. Ganhei. Claro, pronto. Marquei o X na transversal aí, tá né? Certo, diagonal. Então. Mas se eu também tivesse colocado aqui, aí nós iríamos fechar o jogo, é isso? Isso. E o que acontece, Aquela Promara? coisa café com leite, né? E quando se a gente tivesse feito o inverso? A gente vai assim? para uma outra jogada. Agora, existem algumas colocações nas regras que devem ser discutido antes do jogo. Tá? Entendi. Então, nós falaríamos empatou, vamos para a próxima rodada. Se alguém por acaso tiver outras regras para colocar e ela ser acordada antes do jogo aí no campeonato de vocês, não tem problema nenhum. O combinado não sai caro. Tá certo. Não é verdade? Então depende muito dos combinados aí antes de iniciar as jogatinas. Jogatinas. Né? E foi o que eu falei, né? A gente vai passar pro próximo jogo e não conseguindo jogar, a gente continua na próxima aula, o que é a nossa realidade aqui, né? Tá certo. Professor Jocélio, vamos lá. Quer que eu te ajude? Quero, aqui, ó. É um jogo de tabuleiro, acompanhem comigo lá enquanto a gente monta aqui. No Brasil e em Portugal, é mais conhecida a versão de 64 casas, 8x8. Entretanto, a versão mais reconhecida mundialmente é a que usa tabuleiro de 100 casas, 10x10. Jogo de damas ou simplesmente damas? E aí tá a imagem para vocês, que é o jogo que nós temos aqui, um tabuleiro, ele é clássico. O resto das minhas pecinhas estão aqui, não é, professor Jocélio? Então aí, vocês vão ler as regras para os colegas. Sempre colocamos as peças no escuro. Existe tabuleiro que é preto com branco, existe tabuleiro que é vermelho com branco, existe tabuleiro que é amarelo com preto. A gente sempre começa colocando as peças no escuro. E aí, olha só, professor, deixando essa primeira casinha da direita, que é minha, porque nós estamos assim, né? Um de frente pro outro vazia. Certo. Tá? É isso mesmo, né? Tá certinho. É isso mesmo. Isso, ó, então vamos lá. Então estamos na diagonal. Nós vamos começar o jogo. Esse jogo consiste em eu vou para frente, então eu tenho que ocupar esse território onde estão as pecinhas do professor Jocélio e ele precisa ocupar onde estão as minhas. Caso fique um espaço entre a minha casa, a dele, por exemplo, está a minha, a dele e eu tiver um espaço, eu como a pecinha dele, certo? E o meu objetivo é chegar na última fileira, onde eu faço a minha dama, onde eu vou colocar uma pecinha em cima da outra para fazer a dama. A dama é a única que pode andar grande na diagonal aí. Ela tem uma locomoção. Exato. Ela pode. A gente não. Assim, simplesinho não. Só a dama. Certo. Vamos lá? Vamos lá. iniciar essa partida aqui. Daqui a pouco eu vou chamar a interação, aí a gente continua jogando. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Pra frente, eu comecei. Vai. Certo. Se eu for aqui do ladinho, acho que você não consegue pegar minha peça. Eu não consigo pegar sua peça, mas eu vou fechar para que você não coma a minha. Boa! E aqui eu tenho um caminho livre para passar aqui. Eu vou tentar por aqui. O jogo consiste nisso, professor Jocélio, exatamente assim. Nós vamos caminhando, olha só, eu coloquei minha peça aqui e é obrigatório comer. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Eu tenho que pular aqui e comer a sua pecinha, certo? Certo. E você tem mais peças do que eu.
E a intenção, então, é essa, né? De acordo com as nossas jogadas, eu vou conquistando o seu território e diminuindo o seu time, né? Exatamente isso. Boa! Então vamos lá, é minha vez, eu continuo progredindo ali sempre à frente. Boa, olha, já estou. E parece que eu... Meu Deus, e agora? Eu tenho que tentar salvar uma peça? Eu acho que eu não vou conseguir. Você tem que salvar uma peça aí. Vamos lá, acho que sim, vamos embora. Então, nós vamos seguindo aqui, eu e o professor Jocélio, nessa caminhada. Porque é isso, pessoal. Vocês têm aí na escola, nós só trouxemos uma amostra, não é, professor Jocélio? Sim, nosso tempo do que é curtinho, o jogo. né? O nosso tempo, ele é menor. Mas é isso, na escola a proposta é que vocês distribuam os jogos em grupos e realizem aí, sempre iniciando com a leitura das regras, explicando para os colegas e jogando, trocando experiências, se divertindo, rindo bastante, porque é esse um dos objetivos também. Conhecermos os jogos tabuleiros clássicos aos mais contemporâneos. Agora eu vou chamar a interação para ver como está esse processo aí na escola. Então vamos lá? Interação.